sobre a missa, né? Será que a tia Luciana sabe falar da missa? Sabe? Não sei. Hein? Essa aqui é a catequese especial hoje, porque nós temos uma pessoa especial maravilhosa que vem ajudar a gente nessa catequese, tá bom? Eu mando um abraço pra Sementinha. Sejam bem-vindos, Sementinha. A pré, gente, nós temos a pré 1, a pré 2. Ó, eu sou apaixonada, gente, porque ó, as minhas fazem parte da pré 2, né? E também Eucaristia, né, Carol? A minha turma, a Eucaristia 2 da Carol e todas as outras turmas que sejam muito bem-vindas à nossa catequese. A perseverança, né, Enzo? O Enzo tá aqui, ó, firme e forte. Você tá representando a sua turma? Tô. Você é da GG, não é? Sou. Tá vendo, gente? Aqui eu sei de algumas crianças, eu conheço a metade, pelo menos, né? Tá vendo? Então, nós vamos chamar quem? O padre. Ah, o Padre Adilson! Olha que coisa boa! O Enzo tá afinado já. Hoje nós vamos colocar o nosso padre numa sinuca de bico. Vocês conhecem a sinuca de bico? Conhece, padre? Conheço. Aí, tá Vou vendo? colocar o padre contra a parede, porque pergunta de criança nunca é fácil. Não quer fazer eles. É mais fácil responder um adulto do que uma criança. É complicado mesmo. Então nós temos que amarrar ele hoje e colocar ele no meio de um angu bem cheio de caroço. Vamos torcer, crianças. Vocês mandam um chat aí pra nós depois, né? Pra gente afinar com o padre aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O padre vai fazer uma oração, né, padre? Isso. Bom dia, crianças. Sejam bem-vindas a esse nosso encontro. Bom dia a vocês que estão aqui, que vão ajudar o padre nesse momento catequético. Então, nós vamos ficar de pé um instantinho e nós vamos rezar aquela oração que Jesus nos ensinou. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos sentar agora que a gente vai conversar um pouco esse bate-papo, né, tia? Nossa, você acredita que eu não apresentei as meninas? Pois é, então apresente. Ui, essa aqui, olha pra lá, é a Mariana. Tá louca pra apertar o padre. Olha a Maria Clara, os olhos bem arregalados, fica atenta a tudo, viu? Olha o Enzo aqui. Nada tímido, né, Enzo? Nem um pouquinho. Isso! A Carol tá representando a turma dos catequistas. Eu vou deixar eles aqui para afinar e depois, se precisar, eu volto. Combinado? Beijo, crianças! Então essa nossa catequese sobre a missa, ela tem que começar, talvez com uma pergunta assim, quando foi celebrada a primeira missa, né? Jesus, que é Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, Ele querendo estar perto de nós todos os dias, o que Ele fez? Na Quinta-feira Santa, antes da sua morte, do seu julgamento, Ele instituiu a Eucaristia, a Santa Missa. Ele se reuniu com seus amigos, os 12 apóstolos, como nós estamos reunidos aqui, numa mesa bem baixinha, se tiver aquela mesa, não é como as nossas no dia de hoje. E aí ele sentou com seus discípulos e ali ele tomou o pão, tomou o cálice, disse que aquilo ali era o corpo dele, o sangue dele, e que era dado para a nossa salvação. E que nós pudéssemos fazer isso no decorrer dos séculos, para que nós pudéssemos assegurar a sua presença em meio à igreja. Nós somos a igreja, e o alimento próprio da igreja qual é? É o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que vocês que estão na sementinha, na pré, ou se preparando para receber a Eucaristia, vocês fazem todos esses anos porque vocês vão receber o maior tesouro da igreja. Às vezes as pessoas pensam assim que existem aquelas igrejas ornadas de ouro, bonitas, aí todo mundo pensa, nossa, a maior riqueza da igreja é o ouro que tem nas igrejas. Não é. A maior riqueza da igreja, sabe qual é? É um pãozinho pequenininho, onde Cristo está com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Esse é o maior tesouro. Aí é por isso que todos nós nos reunimos sempre aos domingos, sobretudo aos domingos, porque Jesus tinha um projeto de nos reunir no mesmo rebanho que a igreja.
Aí ele nos reúne, nos alimenta com a palavra e nos alimenta com o seu corpo e sangue, que é a Eucaristia, onde nós celebramos aí a Santa Missa. Então, o nosso assunto começa voltando aí na Quinta-feira Santa, quando Jesus, nosso grande amigo, quis ficar perto de nós. Aí eu vou abrir as perguntas de vocês, que Deus me abençoe, Senhor, para que eu possa responder as perguntas, né? Vai lá, Maria. Começa aí. Que a missa é chamada de santa? Ah, por que a missa é chamada de santa? Antes de eu responder por que a missa é chamada de santa, muita gente me pergunta, padre, por que a missa tem esse nome? A palavra missa significa enviado, vem do latim. E tem uma expressão que quando o padre rezava em latim, ele dizia, ite missa est, como que dizendo, você foi enviado. Ou seja, quando termina a missa, não é hora das pessoas simplesmente achar, terminou o rito, agora eu vou para casa e eu não preciso fazer nada. A missa é o local de reabastecer as nossas forças para que a gente possa continuar anunciando. Então, aquilo que eu ouvi lá na missa, o que eu tenho que fazer? Viver e anunciar. Ela é santa porque na Eucaristia, na missa, nós celebramos o quê? É a celebração de ação de graças, onde é dado a nós aquilo que é o mais santo na igreja, que é Cristo Jesus. Por isso que é chamada Santa Missa, porque é o próprio Cristo que se dá a nós, na palavra e na Eucaristia, que é o seu corpo e o seu sangue. Deu para entender? Eu acho que... Por que precisamos participar da missa? Por que precisamos participar da missa? Meu Deus, por que será? Eu acho que você respondeu. Então diga lá. É porque a missa, como um todo, Jesus é como se fosse a cabeça da missa. E nós somos o corpo de Jesus. E então, cada um movimenta o outro. Ou seja, precisamos participar todos para que... É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso, porque né, o que o Enzo está tentando dizer, assim, ó, nós todos somos igrejas, nós somos as ovelhas do Senhor. Jesus é o nosso pastor. E as ovelhas, por exemplo, elas têm o seu alimento. E nós, como ovelhas, que Cristo é a cabeça, como você disse, nós somos o seu corpo, então nós precisamos ser alimentados. E os alimentos das ovelhas, qual é das ovelhas cristãs? Só podia ser um, o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que a gente se reúne como comunidade para participar da missa e aí receber o corpo e sangue do Senhor. E sabe o que a missa, a Eucaristia faz na nossa vida? Quando nós a recebemos, nós crescemos em santidade. Porque o desejo de Jesus é o quê? Que nós sejamos santos. Mas para isso a gente tem que se alimentar dele. Se a gente não alimenta de Jesus, como que a gente vai ser santo? Não tem como. Então, é justamente isso, é colocar na nossa cabeça. Nós somos a ovelha, Jesus é o pastor, e aonde nós nos alimentamos do Senhor, sobretudo, a missa. Por isso que nós somos chamados a participar da missa. Aí tem um mandamento, não sei se vocês lembram qual é o mandamento que fala sobre a missa, vocês sabem? É o terceiro mandamento. Guardai domingos e festas. Exatamente, guardai domingos e festas, porque domingo é o dia do Senhor. Por que tem 3 leituras no domingo e apenas 2 nas missas da semana? Olha só, a igreja sabiamente nos faz ler a palavra de Deus, a Bíblia, quase toda em 3 anos. E aí ela dividiu as celebrações do fim de semana, que é o dia do Senhor, aí nos propõe uma leitura geralmente do Antigo Testamento, outra do Novo e outra do Evangelho, para que nós possamos perceber que é um conjunto de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí se coloca 3, porque essas 3 leituras está dizendo é uma solenidade, é um momento, digamos assim, onde toda a comunidade ela é obrigada a estar diante do Senhor, no dia do Senhor, para guardar aquele dia que é dedicado a Ele. Então, por isso que vai ter 3 leituras. Durante a semana, nós vamos ter a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. São 3, né? No outro são 4 na realidade. Mas a gente dá mais, porque o Salmo também é palavra de Deus. E aí nós meditamos durante a semana, que é chamada de férias, ou seja, é aquele dia, digamos assim, que o cristão que tem consciência não faltaria, porque é a mesma Eucaristia, então se a gente puder receber todos os dias, melhor. Mas a igreja, ela diz assim, olha,
vai ser 2 para ser uma missa mais tranquila, uma missa, digamos assim, mais rápida, porque também é semana, né? Que todo mundo trabalha. Então, uma missa mais curta para que as pessoas possam participar e ali possam receber o corpo e sangue do Senhor. Tem o mesmo peso, o mesmo valor? Tem, no sentido de que é o mesmo Cristo que se dá a nós. Contudo, tem essa diferença, porque é um dia que é consagrado ao Senhor, que é um dia mais especial, é o dia que ninguém pode faltar à missa, né? Que é o dia de domingo. E durante a semana vai ser um pouquinho mais rápido. Mas aí a diferença é só porque é o dia do Senhor mesmo, é uma solenidade. Então, padre, por que a hóstia é memória ou é o corpo e o sangue de Cristo que é? Olha só, na Quinta-feira Santa Jesus falou, isto é fazer isto em memória de... E o padre termina a consagração falando isso, né? Isso é memória de fazer isso em memória de mim. A gente precisa entender que, por exemplo, na língua portuguesa, memória significa relembrar, né? Significa um relembrar, significa uma memória daquilo que foi feito. Muitas vezes não quer significar o que é. Só que na língua hebraica, que foi escrito os textos bíblicos, memória significa a mesma coisa que atualização, que permanece sempre. Então, quando nós falamos em Eucaristia, não é uma memória, não é uma lembrança, é de fato aquilo que a gente está celebrando. Por isso que Jesus vai dizer, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então, não significa que se não pode ser uma memória, não pode ser uma lembrança, também não pode significar, como alguns dizem por aí, que é como uma representação. É uma coisa que ela não deixa de ser, porque ela vai ser sempre aquilo que é. Então a Eucaristia não é representação, tá bom? E memória não vai significar isso, representação, tá bom? Por que tem que dar a paz na missa? Olha só. Na missa, não necessariamente a gente precisa daquele gesto de paz. É tanto que vocês percebem que agora na pandemia, o padre diz assim, quando o padre esqueceu do rito, olha, pode uma coisa dessa? Não acontece, mas o padre vai dizer, eu esqueci, gente. Pedir em paz? Não, a paz do Senhor esteja convosco, né? Aí o padre pode dizer, irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. O rito da paz independe da gente estender a mão para o outro, de dar um abraço, um beijo no rosto, porque é a paz que vem de Cristo. Independente, quando o padre faz essa parte do rito, a oração da paz está significando que a paz de Jesus está sendo derramada sobre nós. Na nossa tradição, com a evolução dos tempos, a gente acabou colocando esse gesto aí, mas ele não é essencial dentro da celebração. Então ele pode ser tirado esse gesto. É só para uma representação daquilo que já que Deus já derramou a paz no nosso coração. Então não necessariamente precisa ser feito, tá bom? Por que fazemos o sinal da cruz? Você sabia que quando você foi batizada, você sabe qual foi o primeiro gesto que o padre fez em você e que faz em toda criança? Qual é? E o padre traça um sinal da cruz na testa da criança, significando que ela pertence a Cristo, que ela pertence ao Deus unitrino. E a nossa fé, na qual nós acreditamos, o centro da nossa fé é o quê? Um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a missa ela começa assim, porque é um momento de louvor, de ação de graças a Deus que é Pai, a Deus que é Filho, a Deus que é Espírito Santo. Tá bom? Na hora da consagração, deve-se ficar de pé ou de joelho? Olha só, a consagração é um momento em que na celebração eucarística é o único momento que se pede, de fato, o que nós chamamos de genuflexão ou ficar de joelhos. Por quê? Nós estamos diante de Deus. Naquele momento, é um momento em que as espécies do pão e do vinho, as nossas oferendas, o padre vai impor as mãos sobre elas e logo depois vai elevá-las, dizendo as palavras que Jesus disse na Quinta-feira Santa. Então, naquele momento, o pão deixa de ser pão, passa a ser corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho, passa a ser sangue de Cristo. Então, é o próprio Jesus que está ali. Aí, diante de Deus, a gente tem que fazer o quê? Ajoelhar.
Agora, padre, se eu tiver com meus joelhos doendo, ou se eu for uma pessoa, digamos assim, mais idosa, é justo, eu posso ficar de pé? Pode. Só que nesse momento que você fica de pé, além de ficar de pé, a igreja vai pedir para que você faça uma vênia, que é o dobrar um pouco a cabeça em sinal de adoração a Jesus que está se fazendo presente naquele altar, né? No altar naquele momento. Então, esse é um momento que todos nós precisamos ficar de joelhos. Só não o padre nesse momento específico, porque ele está elevando. Mas depois que ele eleva, vocês vão perceber que ele também ajoelha, né? E aí depois ele se levanta, toma o cálice, depois se ajoelha novamente, significando que é Deus que está ali. Aí é preciso ajoelhar. Por que o cálice é de ouro? Olha só, isso não é uma grande verdade. O cálice ele tem cor de ouro, mas não necessariamente ele é de ouro. A igreja vai dizer o seguinte, olha, os objetos sacros, os vasos sagrados, como o cálice, a âmbula onde o padre coloca aquelas partículas do corpo de Cristo para ser distribuído para a comunidade, elas precisam ser feitas de materiais nobres ou de materiais que que representam um certo zelo. Quando você olha o cálice e aquela âmbula ali na cor de ouro, você acha bonito, né? Mas tem um significado do zelo e do carinho. Muitos desses vasos sagrados, eles só são banhados a ouro, eles não são ouro. Pode ser de ouro? Pode, mas é muito caro, sabia? Isso não é de bolso. Jesus merece? Merece. Mas o que a gente precisa perceber é só dignidade, ou seja, é algo que representa o cuidado, que representa o cuidado com o sagrado e o respeito que a gente precisa ter. Vamos supor que se fosse um cálice, por exemplo, existem cálices que são feitos de madeira, só que dentro dele ele tem uma parte que é colocar a parte interna dele, é feito de um material nobre, que pode ser estanho, que pode ser banhado a ouro, para não vazar para a madeira. Então você olha ali por fora dele de madeira, mas por dentro ele tem aquela cor dourada, significando esse cuidado, esse zelo. Para Deus a gente tem que dar o melhor, não tem? Tem. Então, por isso que os materiais da Santa Missa são assim, bonitos, tem que ser, né? Por que o padre muda a cor da veste? Por que o padre muda a cor da veste, né? Uma vez eu fui celebrar a missa e era aquele domingo que usa a cor rosa. O rosa que significa alegria, tanto no advento quanto na quaresma. Aí uma criança chegou para mim e disse assim, nossa, padre, o senhor está tão fashion. Aí eu falei, tá, mas não estou usando para ficar fashion. Essas cores, como nós estamos olhando aqui, ó, é o tempo litúrgico, não é? Pois é, aqui o tempo litúrgico, por exemplo, nós estamos no tempo litúrgico agora, nós estamos na 30ª semana, nós estamos no tempo comum. O tempo comum significa tempo de esperança, tempo de espera, de se preparar para que Jesus esteja voltando. Então é um tempo em que a gente vai falar sobre a vida pública de Jesus. Aí vocês estão vendo ali Advento e Quaresma, que é a cor roxa, que é um tempo de recolhimento e é um tempo de reflexão, onde no primeiro, que é Advento, nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, meditando nos momentos em que ele veio da primeira vinda. A Quaresma nós vamos meditar sobre a paixão, sobre os momentos de sofrimento de Cristo Jesus, também sobre as suas pregações, seus milagres, nos preparando para celebrar a Páscoa, que é a cor branca, e o Natal também é a cor branca ou a cor dourada. Então, significando, cada cor litúrgica significa um momento que a gente está vivendo do ano litúrgico. O verde, esperança, o advento, reflexão, o tempo do Natal com o tempo da Páscoa, tempo de alegria, de muita festa, e o tempo da Quaresma, que também é um tempo de penitência, de reflexão, onde fica mais quietinho dentro da celebração, tá bom? Pentecostes. E Pentecostes, aqui, porque é vermelho, que representa o fogo, a descida do Espírito Santo, mas o vermelho também a gente celebra, por exemplo, hoje é que dia? 28 de outubro. No dia 28 de outubro, a gente comemora 2 apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Foram 2 apóstolos, 2 amigos que viveram bem próximo de Jesus e que eles derramaram o seu sangue para que a igreja de Cristo pudesse crescer. Eles foram perseguidos e aconteceu uma coisa muito feia com eles. O pessoal que perseguiu eles, ficaram com tanta inveja deles porque estavam anunciando Cristo Jesus,
que eles pegaram espadas e cortaram a cabeça dos dois. Coisa feia, né? Mas eles foram tão corajosos, mas tão corajosos porque eles não negaram o seu grande amigo que é Cristo Jesus. Porque eles confessavam, eu acredito que Jesus ressuscitou, que Ele está presente no nosso meio e não tem ninguém, mesmo que nos mate, que nos tire a certeza dessa fé. Aí passaram os dois a fio de espada. Como aconteceu com São Paulo também, a mesma coisa, né? Hoje, no nosso tempo, não é exigido isso, graças a Deus. Já imagina uma coisa dessa? Então, hoje nós temos no mundo muitos amigos de Jesus, por isso que em alguns países, infelizmente, ainda acontece isso. Mas o vermelho também é utilizado no tempo no dia da celebração dos apóstolos. Esse vermelho na Semana Santa é só a Sexta-feira Santa. A quinta é branco, o sábado é branco e a sexta é vermelho porque é a paixão do Senhor. Como devo me vestir para ir à missa? Sabe o que eu estava pensando? Uma boa ideia agora? O que vocês acham do meu modelito? Bem bonito. Pois é. Eu acho que eu vou colocar... Achei discreto e simples e fashion também. Fashion, né? Ah, tá certo. Olha só, como que a gente deve se vestir para a missa? A gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Por exemplo, qual é o corpo que precisa ser adorado na missa? É o nosso? Não. É o corpo de Cristo. Cristo. Mas tem gente que acha que para a missa eu posso ir com aquelas roupas que mostram o meu corpo, ou que pode ser aquela que esteja toda vestida, mas tudo apertadinho, todo mundo vendo todas as curvas. Então, isso não é roupa para ir para a missa. Então, por exemplo, é uma roupa que possa manifestar um respeito com aquilo que vai celebrar. Por exemplo, posso ir de bermuda para a missa? Não convém. Posso ir de regata para a missa? Não convém. Posso ir de camisa bem cavada? Não, isso não convém. De roupas bem apertadas? Não, isso não convém. Por exemplo, todos vocês hoje, a gente pode dizer assim, olha, vocês estão preparados para ir para a missa. Olha, parabéns para vocês. Ó. Vocês estão vestidos de uma forma digna. O fato de ser uma veste digna não precisa ser uma roupa bonita. Pode ser uma camiseta, uma calça jeans, uma calça de tactel, com sapato, tênis, ou até mesmo uma sandália havaiana, mas que demonstre respeito com aquilo que você vai fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado, lembrando sempre que o corpo que precisa ser adorado é de quem? De Cristo. Por isso que o padre veste essa roupa, que é a batina, depois ainda coloca uma branca por cima, a alva, depois ainda coloca uma outra chamada casula. Imagina que no dia de verão. É triste. Graças a Deus que tem um ventilador lá, ó, para esfriar um pouco o negócio, né? Por que tem missa nos sábados? Olha só, todos os dias das semanas são tidos também como dias santos. E são dias santos por quê? Porque são santificados pela missa, pela Eucaristia. Tem missas aos sábados? Primeiro a gente precisa entender. Pode existir missa sábado de manhã, geralmente as missas que são sábado de manhã têm as leituras do sábado, ou podem ser missas que são dedicadas a Nossa Senhora, porque o sábado geralmente a gente dedica à Mãe de Deus pelo papel importante que ela tem dentro da igreja. A missa já no entardecer e à noite já é missa de domingo. Por que é missa de domingo? Porque o domingo é uma solenidade. A solenidade começa na tarde do dia anterior. Qual é a tarde do dia anterior do domingo? Qual o dia que vem antes do domingo? Sábado. Então, o entardecer do sábado já é domingo. Aí já se celebra a missa dominical e quem participa dessa missa de sábado já cumpre o preceito. Eu posso fazer uma pergunta dentro dessa pergunta? Pode. Mas aí, por que tem uma missa especialmente dominical? Tem que ser à tarde e se for uma missa de manhã cedo, não vai contar para domingo? Não conta como para domingo. Por quê? Olha só, dentro da igreja a gente tem 3 formas de classificar, 4 formas de classificar as celebrações. Agora vai ser difícil. Tem celebrações que a gente diz que não tem que são memórias facultativas. Por exemplo, nós temos um santo de grande importância na Igreja do Brasil, São Francisco de Assis.
É um santo muito importante, dentro da igreja, não só do Brasil, mas do mundo. É chamado de memória. As memórias são celebradas nas 24 horas que a gente tem num dia. As memórias não facultativas também é a mesma coisa. As festas são aqueles santos que são muito importantes dentro da igreja, como, por exemplo, São Judas Tadeu, São Simão, que são as festas dos apóstolos, ou uma festa de Nossa Senhora, então, mas também nas 24 horas. Aí a gente tem as festas mais importantes ainda, que são as solenidades. Aí as solenidades, elas sempre vão começar na tarde do dia anterior. Por exemplo, uma festa da Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro. O padre pode celebrar no entardecer do dia 7, a missa da Imaculada Conceição, porque ela é solenidade e é uma missa preceitual. Aí eu posso celebrar no entardecer do dia 7 ou na noite, porque significa que já é dia 8, dia da Imaculada Conceição, entendeu? Entendi. Padre, quando é que a gente tem que fazer a vênia? Hã? A vênia. A vênia. Que palavra, né? Que às vezes a gente nem entende. Achei Né? que era Vênia. Não, vênia. Olha, para simplificar, a vênia é isso aqui, ó. Dobrar o pescoço, né? Em sinal de reverência. Por exemplo, quando a gente entra dentro da igreja católica, você pode fazer o sinal da cruz, mas geralmente quando a gente entra dentro da igreja católica, qual a primeira coisa que a gente vê? O altar, né? Aí todas as vezes que a gente vai passar diante do altar, que é aquela mesa grandona que fica lá, a gente pode dizer lá no fundo da igreja, aquele lá é a mesa do sacrifício eucarístico. Sabe o que significa essa mesa? Vamos repetir comigo, ó. Cristo, pedra viva. Você que está em casa agora repete comigo. Cristo, pedra viva. Então significa que o altar é essa pedra viva que é Cristo Jesus. Aí a gente faz uma vênia toda vez que passa diante do altar. Então a gente é chamado de fazer essa vênia. Quando o padre está celebrando a missa, ele age na pessoa de Cristo. Então todas as vezes que alguém vai levar alguma coisa e passa pelo padre, o que faz também? Uma vênia, significando que ele está agindo na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo que está ali. Dentro da cultura japonesa, eles têm o costume de se cumprimentar assim, né? Sabe o que significa isso? O Deus que existe em mim é o mesmo Deus que existe em você. Aí que significa que você é obra de Deus, né? Mas dentro das celebrações, é quando a gente passa diante do altar, quando o padre está celebrando, a gente faz vênia, significando esse respeito, porque Cristo de alguma forma está ali. Tá bom? Por que cantamos na missa? Por que cantamos na missa? Por que cantamos na missa? Porque a missa é um local de muita... porque o canto significa oração dirigida a Deus, né? Os anjos cantam na presença do Senhor. E aí nós nos unimos aos anjos para também cantar para o Senhor na celebração eucarística, tá bom? Muito bem, crianças! Eu vou chegar aqui rapidinho, padre, porque a tia Ana, nosso tempo está acabando, gente! E a tia Ana quer saber se a gente pode comprar a hóstia e onde ela é feita, mas nós só temos 1 minuto e meio para responder. Nossa, tudo isso. Né? Olha só, primeiro, a hóstia, ela é feita de água e trigo, somente. Né? Onde a gente pode comprar? A gente compra nas livrarias católicas aqui em Brasília, como a Ave Maria, mas tem outras, por exemplo, tem irmãs que fazem também, né? Os monastérios também fazem, então a gente pode comprar. Qualquer um pode ir lá e comprar? Pode, mas o usual é o quê? O padre com seus ministros e comprar, porque elas são feitas para o culto eucarístico. Então, por exemplo, um cristão pode ir lá comprar uma hóstia, mas ele não deveria fazer isso. Por quê? Porque ele não vai utilizar para a celebração e ele pode levar a confusão a outras pessoas. Porque as pessoas podem chegar na casa dele e achar assim, nossa, uma hóstia consagrada aqui. Ninguém vai distinguir o que é uma hóstia consagrada de uma não consagrada, porque elas não têm diferença nenhuma a olho nu, mas sim na questão espiritual, sim, porque quando é feito na igreja, o padre consagra. Então, não é recomendável nenhum cristão ter partículas que ele compra numa livraria católica. Você vai chegar lá, você pode comprar sem se apresentar e nada.
mas é bom que não se tenha em casa essas situações, tá bom? A gente vai encerrar, né, padre? Exatamente, são muitas perguntas. Eu agradeço, digamos assim, o tempo que a gente teve aqui para falar um pouco sobre isso, pelas perguntas de vocês, e ainda tem muitas, mas para não ficar uma catequese longa, fica meio, digamos assim, cansativo, né? Aí a gente pode terminar, não pode? Pode. Então vamos terminar rezando a Ave Maria, né? Isso. Lembrando a Mãezinha de Deus. Essa eu não sei fazer os gestinhos, vamos lá. Já que é sábado, né? Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Não deixem de participar da missa, que é a parte mais importante dentro da igreja. Quem não participa da missa tem alguma coisa errada, não é, tia? Tem muito, Pois viu? é. Então temos que participar das celebrações eucarísticas. Que Deus abençoe a todos e um bom fim de semana. E deixa seu like, hein? Isso aí, é like. Muito bem. Então, tá bom. Tchau.